Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a sua vida. Abra sua Bíblia em Lucas 19. Quero ler alguns versos. Lucas, capítulo 19. Do 1 ao 6 e o 10. Lucas 19. Então, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com toda alegria. E o 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Eu quero, nessa noite, falar um pouco sobre uma boa decisão, ou boas decisões. Todo dia nós fazemos e temos que nos decidir por alguma coisa, escolher. Escolhemos e decidimos. E a Bíblia, de capa a capa, nos mostra exemplos de pessoas também que assim fizeram. Em Lucas 8:13, fala sobre Maria Madalena. É um texto interessante, porque mostra as mulheres que serviam ao Senhor Jesus. No capítulo 8:2 diz assim: também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, muitas outras, as quais prestavam assistência ao Senhor com seus bens. Essa história é interessante porque a Bíblia fala de algumas mulheres, e todas essas mulheres foram alvos da graça de Deus. Deus agiu na vida dessas mulheres. Jesus operou uma cura, tirou alguma enfermidade ou expulsou algum demônio da vida dessas mulheres. E elas ficaram maravilhadas com isso. E a narrativa aqui de Lucas diz que essas mulheres passaram a servir ao Senhor. Elas decidiram. E além de servirem, elas sustentavam o Senhor, o ministério de Jesus, com seus bens. Logo, essas mulheres eram mulheres de posse. Aqui diz com seus bens. E entre essas mulheres nós temos a Maria Madalena, que provavelmente também era uma mulher, como o texto diz, as quais prestavam assistência com seus bens. Elas estão num lote só. Então, provavelmente era uma mulher de posses, mas também precisou ser curada a sua alma e ser liberta do poder de Satanás. Maria Madalena pegou uma má fama no século IV, depois que o Papa Gregório I disse, em um de seus escritos, que ela era uma prostituta. Então ele deduziu. A Bíblia não fala nada sobre isso. O que dá a entender aqui é que essa mulher sofreu algum problema. E diz o texto que Jesus expulsou dela 7 demônios. Mas qual é a questão aqui? Elas passaram a servir ao Senhor. E Maria Madalena servia ao Senhor acompanhando
para onde ele ia. Que história legal! Ela decidiu fazer isso, mas também decidiu sustentar aqueles apóstolos e o Senhor Jesus em toda a sua caminhada. Então, a vida dela parte de uma escolha e de uma decisão. Ela decidiu fazer aquilo. O texto que nós lemos agora, falando sobre Zaqueu, que era um homem próspero, um homem rico, em uma cidade próspera, uma cidade rica, que era Jericó. Flávio Josefo diz que Jericó era a cidade das palmeiras, a cidade das rosas, onde se plantavam rosas e onde se colhia e produziam um raro bálsamo. O homem era o maioral entre os publicanos, os cobradores de impostos. Ele era o chefe daquela turma e era mal visto, porque nós sabemos, nós conhecemos isso aí, que geralmente eles cobravam uma taxa a mais do que o império exigia e retinham essa taxa de 20%, 30% ou mais. Então a sociedade olhava com maus olhos para aqueles homens, tanto os cobradores como seus chefes, no caso aqui, Zaqueu. E algo aconteceu no coração daquele homem. Um dia, ele ouviu falar que Jesus estava passando por aquela cidade. Então, veio uma decisão no seu coração. Ele procurou ver Jesus. Ora, para aquele homem, só ver Jesus já resolvia o seu problema. Ele queria ver, mas ele estava sentindo algo no coração que ele precisava ver. Ele poderia ter desistido, porque ele tinha alguns obstáculos. Ele teria que entrar no meio da multidão. E tinha ainda o problema da estatura, era um homem pequeno. Mas, então, ele resolveu um problema. Ele não desistiu quando ele viu obstáculos, impossibilidades. Ele não desistiu quando ele poderia ser rejeitado pela própria multidão. E aí, ele pensa e calcula alguma coisa aqui. Ele entra na matemática, a probabilidade. Jesus está vindo por aqui e tem toda a probabilidade de ele passar ali, porque ele está indo para Jerusalém. Então, ele procura um lugar, ele dá uma volta naquela multidão, aquele grupo, e olha, quando Jesus entrou na cidade, ele curou um cego, então a cidade estava agitada. Olha, se você está num local, um homem de nascença é curado, é algo espetacular, é uma maravilha de Deus. Deus operou ali na entrada da cidade, agora Jesus está passando pela cidade. Aquela notícia se espalhou como um foguete. Não tinha WhatsApp, mas as pessoas corriam para dar a notícia. E estava ali aquele movimento. Então o Zaqueu ele chegou à seguinte conclusão: tem muita gente, não vou conseguir chegar perto, e posso ser hostilizado, sei lá. Ele dá a volta na multidão, olha para a estrada e descobre uma figueira brava, um sicômoro, que provavelmente não era muito alta, que dava para ele subir, porque ele era pequeno, e dava para ele ver por cima da multidão, e isso aí satisfaria o coração dele. Foi justamente o que ele fez. Ele corre, dá a volta e sobe nessa árvore. E foi uma bela decisão. Ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Algumas perguntas aqui. Então, qual era o real interesse dele? Qual era o interesse dele? De tocar em Jesus? Bom, o texto diz que só vê-lo. Ele queria ver Jesus. É isso que está escrito. Então, o que ele fez? Ele pensou. Ele encontrou uma solução para ele ver Jesus. E ele fez isso aí. Ele contornou, subiu e subiu naquela árvore. Bom,
Mas só que Deus é muito bom. Deus é espetacular. Ele nos surpreende. Nenhum homem pode surpreender Deus, em hipótese alguma, porque Ele sabe todas as coisas. Mas Ele nos surpreende porque nós não sabemos o que Ele vai fazer, qual é a reação. E Zaqueu jamais ele pensou que o Messias, o Senhor, que estava passando por ali, valorizasse ele, olhasse sequer para ele. Ele queria ver, ele não queria ser visto. Então, Jesus ele passa ali e diz, olha para cima e o chama pelo nome. Isso já dá um impacto em qualquer alma, em qualquer pessoa. Jesus o chama pelo nome, disse-lhe, Zaqueu, verso 5, desce depressa, porque convém que hoje eu fique na tua casa. Chama pelo nome e diz, eu quero entrar na tua casa. Você me recebe? Era justamente isso que ele estava dizendo. E diz o texto que aquele homem desceu depressa e o recebeu com alegria. Então, a primeira atitude dele, descer com alegria. Agora ele está alegre, porque ele não esperava aquilo. Tudo que não se espera causa impacto na nossa alma. Jesus ele causou impacto na vida daquele homem. E aquele homem abre a sua casa. E não só abriu a sua casa, agora ele convida todos os seus amigos, os rejeitados pela sociedade, os cobradores de impostos, ele enche a sua casa. E Jesus vai lá. Então, se Zaqueu tinha um interesse, qual era o interesse de Jesus, então? Em passar por aquela cidade, porque você tinha ali muitas pessoas, uma multidão incontável. Mas ele olhou para Zaqueu. Ele não chamou ninguém, você não vê o nome de ninguém ali, do meio da multidão. Mas Zaqueu era o alvo. Então ele vai dizer no verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem que não tinha mais valor para a sociedade, e talvez nem para si mesmo, sei lá como é que ele se via. Esse homem era alvo, e foi alvo da graça de Deus. O Filho do Homem veio buscar. Buscar é procurar, com intenção, e esforço, e achar. Era justamente isso que Jesus estava fazendo. Ele poderia ter pego outra rota, mas ele queria aquele homem. Buscar e depois salvá-lo. Salvar, perdão envolve arrependimento por parte da pessoa e reconciliação por parte de Deus. Reconciliar aquela pessoa com Ele mesmo. Filiação, amizade e imortalidade da alma. Um pacote só, dado àquele homem. E quando Jesus falou isso, Ele falou porque de fato houve algo no coração daquele homem e demonstrado. Jesus, Ele compreendia perfeitamente como compreende o nosso interior. Ele tem uma profunda compreensão do que acontece com a nossa alma, com a alma de qualquer pessoa. Ele sabe muito bem. E ele agiu com a intenção de mudar a realidade daquele homem. Era isso. Aquele homem que se achava talvez um rejeitado, e era. Jesus disse, para Deus não. Você é achado. Para Deus você é especial. Para Deus você é importante. Para Deus você tem valor. E quando Jesus entra na casa dele, ele estava dizendo isso. Ele estava na casa de um homem que um religioso da sua época não entrava. E ele estava lá dentro. E aquele homem estava muito feliz porque, de fato, houve uma transformação da sua alma. O encontro com Jesus mudou completamente. E nós sabemos o que ele falou que ia devolver a quem ele defraudou 4 vezes mais. Coisa que tenho defraudado, restituirei 4 vezes mais. O homem demonstra que houve uma mudança, que o conhecer Jesus mudou a sua vida
ele sendo um homem muito rico, ele decidiu naquele momento distribuir com os pobres metade de tudo que ele tinha. Isso não é uma coisa fácil de se fazer, mas foi algo que mudou completamente. Vocês lembram que eu falei de Maria Madalena? Ela decidiu seguir a Jesus para o resto da sua vida, e no texto bíblico não tem nenhum momento que ela voltou atrás, só no The Chosen, é isso? Que ela recai, mas na vida real não há menção nenhuma. Então havia um interesse de Jesus na alma daquele homem, mas Jesus também sabia do que aquele homem era capaz de fazer. Não queria acontecer com a vida daquele homem, e a Bíblia registra o que aconteceu: mudança total, um apego pleno a Deus, um desapego com as coisas que aquele homem correu atrás a vida toda. Dinheiro era o maioral, era o principal, imposto mais do que deveria. Rico, o texto diz, quando o texto diz que era um homem rico, porque era muito rico, e agora ele decide. Jesus não pediu nada para ele, ele disse: distribuirei metade do que eu tenho com os pobres, e devolverei 4 vezes mais a quem me procurar e me mostrar que eu o defraudei. Então, um interesse precioso de Deus. A gente lê o texto, a gente olha muito para o homem, para Zaqueu, que realmente ele foi o alvo da graça de Deus. Mas também Jesus decidiu aquela rota, decidiu passar ali, decidiu salvar aquele homem, colocou diante dele a salvação, mas o homem tinha que se decidir. A salvação, ela não entra no coração do homem empurrado de goela abaixo. O homem precisa decidir, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos se extraviaram, estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz: todos os homens. Todo homem precisa se decidir. A salvação é uma bênção de Deus que é colocada diante de um homem mais pecador da face da terra, mas ele tem que se decidir. Deus não salvará o homem que ficar em cima do muro. Deus não salvará o homem que não der uma resposta positiva para ele. Zaqueu deu, demonstrou. Lucas registra o que aconteceu com aquele homem. A salvação é tão certa aqui que no verso 9, Jesus, o próprio Senhor Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Estava consumado. O homem já estava salvo. Ele já tinha uma convicção ali. Foi algo rápido que aconteceu. Algumas pessoas demoram para ter convicção, mas outras têm uma convicção quase que instantânea. E Zaqueu, ele usufruiu da presença de Deus e houve essa convicção na sua alma. Salvação é algo maravilhoso. É impressionante o que Deus faz e o que Deus fez. É impressionante o que Deus está fazendo na Europa. A gente tem uma visão assim: a Europa está afundada, as igrejas fecharam e não há luz no fundo do túnel. Errado. Eu li algumas publicações há pouco tempo de eventos de evangelismo que estão acontecendo na Europa, e as notícias são boas. Muitos jovens, e pelos jovens, estão se reunindo em casas e compartilhando com seus amigos, e muitos jovens têm tido experiências com Cristo em vários países da Europa, países que a gente não dá mais crédito nenhum se o cristianismo poderia florescer. Deus faz florescer. Deus continua fazendo, continua sendo Deus. Há casos e relatos, e muitos relatos que nós sabemos que em 2013, 2012, 2013, aconteceram algumas ondas de refugiados na Europa. Alemanha, França, Espanha e muitos países ali. E na sua maioria eram muçulmanos. E Deus tem os seus recursos. Quando não tem um servo de Deus para falar, Deus usa os seus recursos. Há relato de muitos jovens muçulmanos sonhando com Jesus. Coisa que a gente já sabia que acontecia no Oriente Médio, mas na Europa
muitos têm relatados que eles sonharam com Jesus, e aí eles têm aquela vontade de conhecer quem é, porque na religião deles, o cristianismo é uma fraude, é uma farsa. Jesus é um profeta, mas o cristianismo é uma farsa. É uma falsa religião. E eles aprendem isso desde novos. E eles rejeitam. Aquilo já tem uma muralha no coração dele contra o cristianismo. E Deus usa meios de impactar. E tem feito isso na Europa. E muitos têm sido salvos. Salvação, Deus alcançando a vida de jovens. E eles trazem a família. Ótimo, na Europa tem liberdade. Ainda tem em alguns países. Porque se fosse no Irã, no Iraque, em algum país fechado muçulmano, aí a coisa ficaria muito difícil mesmo. Mas mesmo assim, Deus tem exercido o seu poder, a sua salvação em países fechados. Tem um relato de uma muçulmana que ela foi numa reunião, em uma igreja secreta, em uma casa, com todos os riscos, porque ela queria ouvir de Jesus para ver se realmente Jesus era quem aquela amiga dela estava falando, ou aquele profeta de uma falsa religião que a sua religião pregava. E ela foi. Então o relato de Portas Abertas diz que aquela mulher, no primeiro dia que ela esteve junto daquela igreja secreta, escondida, porque o governo não pode nem pensar, nem saber, se souber, são presos e são condenados. Ela disse que sentiu algo maravilhoso no seu coração. Entrou uma paz que ela nunca tinha sentido na sua vida. E naquele dia ela decidiu caminhar com Jesus. Ela decidiu. E quando ela decidiu, ela sabia o que vinha pela frente. As dificuldades, as lutas com a família, com os seus familiares, a perseguição e até espancamento. Então são coisas absurdas que acontecem nesses países. Mas ela decidiu. E escolheu a coisa certa. Escolheu aquilo que ninguém pode tirar da sua alma. Jesus Cristo, Senhor. Salvação é algo tremendo. Eu acredito que vocês viram na internet, isso tem menos de um mês, talvez um mês e pouco, uma jovem que estava se afogando num rio no Pará. Vocês viram essa cena? Não? Ela estava no meio do rio, e ali passou um barco são os barcos, não sei se era de pescadores ou de passageiro, e é tudo filmado. O camarada diz assim, eu estava pensando que aquele era um coco que estava boiando, era só uma cabeça que estava lá, um rio largo, grande. Então eles desconfiaram que poderia ser uma pessoa, encostaram o barco, e estava ali uma jovem se debatendo naquela água funda, e subia, não se sabe como é que ela foi parar ali, ela veio de algum lugar, e aí o barqueiro joga a boia, mas ela não consegue pegar, e o barco aproxima, e um se pendura lá na borda do barco, e segura na mão dela já com muita dificuldade, e creio que mais um minutinho ela desceria, ela não tinha mais força para nada, e eles puxam para cima do barco, e botam aquela moça, ela já cai ali desmaiada, não tem mais reação nenhuma, levaram para algum hospital, em alguma cidade. Salvação, eles salvaram, estavam ali na hora certa, e pegaram aquela moça, que de outra forma ela não teria chance alguma. Deus colocou aquele barco ali, ele estava de olho naquela moça. Tem coisas que a gente não tem outra explicação, senão Deus fez aquilo, ela caiu em algum momento ali, mas Deus teve misericórdia, e seria muito bom que ela tenha isso no seu coração, e siga a Deus eternamente. Estava salva do poder da morte. A salvação, a operação que Deus faz no coração do homem é justamente isso. Ele puxa para Ele, o homem se debatendo no pecado, na escuridão, nas trevas, e Deus o puxa para Ele, para junto dEle, para caminhar com Ele, para ter uma nova vida, uma nova visão de mundo. Zaqueu teve isso, agora ele vê o mundo de outra forma, ele tem interesse no seu próximo. Antes ele defraudava, agora ele distribui o que ele tirou
com o pobre. Veja, a visão muda. O homem salvo é o homem que ele sofre uma transformação interior provocada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, e ele muda a sua vida, o seu olhar, aquilo que não tinha mais importância antes, agora ele passa a ver de outra forma. Então Jesus, ele faz isso, ele tem interesse na alma do homem. Nós não sabemos quantas pessoas foram salvas naquela casa, porque tinham muitas, mas muitos foram salvos. Nós não sabemos, eu não sei, o coração do homem é muito duro, tão duro, eu não consigo entender algumas coisas. Quando Jesus vai na casa daquele Zaqueu, daquele homem, o texto diz que todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospeda na casa de um homem pecador. Eu não consigo entender. Jesus ali entrando para salvar o homem, e uma multidão ali, talvez de religiosos e outras pessoas, murmurando, falando entre os dentes, dizendo: eu não concordo com isso. Como é que pode? Ele vai entrar na casa de um pecador? Mas é para isso que Jesus veio. É isso que a Bíblia diz: todos nós pecamos e destituídos estávamos, agora não estamos, conhecemos a verdade fomos salvos. Mas o que ainda não conheceu a verdade, que não se decidiu, continua perdido. Deus tem interesse na alma do homem, mas eu não consigo entender o homem. O homem me parece que verdadeiramente é o lobo do homem. O homem sem Deus, sem Cristo, ele não tem prazer na salvação do outro, mas o homem com Deus se alegra com a salvação do outro. Isso mostra quão profundo é o que Deus fez na nossa alma. Nós não entendemos bem, mas sabemos que Ele fez, e fez. Então, esse texto, ele mostra um encontro transformador. Transformou. A salvação, ela transforma, muda completamente, muda os nossos interesses, as nossas atitudes. Só Ele pode causar isso na nossa alma. Religião nenhuma pode. O homem pode seguir uma religião, fazer isso, ele só está seguindo preceitos, mas Deus muda a atitude. E a melhor coisa que o homem pode fazer na sua vida é se abraçar com essa salvação, que é oferecida gratuitamente pelo próprio Senhor Jesus. É a melhor coisa que Ele faz na sua vida. Zaqueu entendeu isso, ele fez. Eu entendi isso. Você talvez, muitos fizeram isso. A melhor coisa, nós decidimos o futuro, mas o futuro é decidido no presente, é o hoje, não amanhã. E em Apocalipse diz, o Senhor Jesus, escrevendo em Apocalipse 3, 20, diz: eis que estou à porta e bato, se alguém me ouvir e abrir a porta, entrarei, e cearei com ele, e ele comigo. Texto pequeno, né? Mas que mostra a responsabilidade, o interesse de Deus, a responsabilidade do homem, porque o próprio Deus diz: eu bato a porta. Se alguém ouvir e abrir a porta, responsabilidade humana do homem. Se não abrir, ele continua lá fora. Aí diz: mas se a pessoa decidir em abrir a porta do seu coração, eu entrarei e darei o privilégio de que ele ceie comigo. É algo que a Bíblia fala, é o interesse do próprio Deus em salvar o homem. Deus está muito preocupado com o homem. Será que o homem está preocupado com a sua eternidade? Nós vivemos numa sociedade, as pessoas estão preocupadas com dinheiro, com o bem-estar, e não percebem que o melhor bem-estar é estar com Jesus. É a garantia do presente e do futuro. Não existe melhor bem-estar. Abundância de dinheiro não dá bem-estar. Bem-estar dá você estar com o Criador dos céus e da terra. Isso dá bem-estar. Isso dá segurança, dá vida, dá tudo. Não precisamos mais nada. Se tivermos pouco, viveremos bem com pouco. Se tivermos muito, saberemos o que fazer com muito. Saberemos que em tudo Ele é bom.
Mas ele diz: estou à porta e bato. Bateu na porta de Zaqueu. Zaqueu ouviu e abriu com alegria. Bom, não sei qual o seu caso. Se nesta noite você está aqui, mas você ainda não abriu o seu coração para Jesus. Entenda, é isso que Ele quer. Mas você tem que se decidir. A melhor decisão da nossa vida é essa. Bom, a Bíblia diz que Deus é bom e bom eternamente. Ele está de olho em você. Você que nos visita nessa noite, que está aqui. Ele está de olho. Ele sabe o seu nome. Sabe a sua vida, conhece o seu coração, sabe de tudo. Mas Ele quer transformar o seu coração e ceiar com você. Deus habitando no coração do homem e mudando a sua vida, seus valores e tudo. É algo brilhante que só Ele faz. Nada pode fazer. Ninguém pode fazer. Outro ser não pode fazer. Mas Ele está de olho em você. Então, eu quero orar pela sua vida, quero orar com você. Se você deseja uma mudança, se você deseja experimentar o Senhor da alegria, o Senhor da vida, e garantir a vida eterna, que é isso que nós devemos fazer se somos sábios, e não perder tempo, porque não sabemos o dia de amanhã, o futuro se garante hoje. Abre seu coração, deixe Jesus entrar. Então feche seus olhos, estarei orando e pedindo a Deus que salve a sua alma, se você ainda não experimentou isso. Feche seus olhos. Senhor, obrigado. A Tua palavra é viva e eficaz. O Senhor tem operado salvação no mundo todo. E se o Senhor tem feito isso é porque o homem precisa. E a Tua palavra garante que o homem precisa. Nós precisamos da Tua salvação. Precisamos ser resgatados por Ti. Tirado da escuridão, das trevas, do domínio do maligno, para o reino do Teu Filho, o Filho do Teu amor. Nesta noite eu peço que o Senhor convença almas, vidas preciosas, que estão aqui, não sei quantas, mas peço que o Senhor coloque a alegria da salvação nesses corações, e que esses corações se decidam por Ti. É uma decisão, todo homem tem que se decidir. Ficar em cima do muro é um perigo, mas o Senhor chama o homem a uma decisão real, a uma decisão consciente. Peço que o Senhor fale, que o Senhor opere em corações preciosos nesta noite, e que eles saiam desta noite conscientes de que a salvação entrou na sua casa, na sua vida, e que o Rei do Universo o chama para caminhar juntos. O maior privilégio que o homem pode ter, caminhar com o Senhor eterno, ser cuidado por Ele, ser amado, como o homem é amado por Deus, mas compartilhar do amor junto dEle. Que o Senhor imprima isso no coração daquele que ainda não teve essa experiência com o Senhor nesta noite. Eu peço isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.